Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Clínica Cast, o podcast que é pensado para você, dono, dona de clínica, que quer aumentar o seu faturamento, quer ir para um próximo nível, mas não sabe o caminho, não sabe exatamente como que você faz para alavancar as suas vendas. Nesse podcast a gente vai trazer muito conteúdo sobre gestão, sobre precificação, marketing, vendas, operações. Então, até para explicar um pouquinho aqui para eles, eu estou com o Lucas, a gente é os sócios fundadores aqui do projeto das Clínicas Lucrativas, né? Vamos contar um pouquinho da nossa história, esse é o primeiro episódio, então acho que é válido trazer até para a audiência, para eles entenderem quem que é a gente, por que a gente está nesse mercado de clínica, né? Como é que funciona o nosso projeto. Então vamos lá, quer começar se apresentando? Sim, sou o Lucas, né? Tenho 23 anos e junto aí do Gabriel, a gente fundou o projeto das Clínicas Lucrativas junto também com a TX. Aí o Gabriel, ele me convidou para o projeto, então ele vai poder falar um pouquinho melhor sobre o porquê, o motivo e qual que é também o nosso diferencial, né? Bom, vamos lá. É o seguinte, pessoal, a gente já trabalha aqui na TX há um certo tempo, a gente já está no marketing há muito tempo também, né? Eu sou casado e a minha esposa, ela fez um curso na parte da área de estética. Ela começou com a parte de drenagem linfática. Quando ela começou com esse projeto, eu obviamente, por já ter experiência no marketing, por já estar inserido ali na parte de vendas e tudo mais, eu que comecei fazendo esse marketing para ela, né? Então, esse é um grande diferencial nosso, porque todas as estratégias que a gente tem, ou pelo menos as iniciais, foi tudo feito com o nosso próprio dinheiro, na nossa própria clínica, né? Então, minha esposa ainda está com a clínica, segue normalmente, né? E todas as estratégias a gente validou com ela. Como é que foi mais ou menos isso? Ela é muito boa ali na parte da técnica, ela sabe realmente aplicar todas as partes de drenagem, lá ela sempre conta comigo mais ou menos como é que funciona, isso ela domina, porém aquela parte de vendas, aquela parte de marketing, ela nunca foi tão boa assim. Então, obviamente, quando ela começou, eu dei essa força ali para ela, fazendo marketing. No começo eu mesmo fazia o atendimento, né? E aí foi entre erros e acertos. Eu comecei testando algumas estratégias, fui vendo o que dava certo, fui vendo o que não dava certo, fui tirando, até que a gente chegou num modelo ali mais ou menos que estava funcionando. Isso já há um tempo atrás. Quando isso começou a pegar uma atração, algumas pessoas ali que tinham feito curso com ela, que também estavam estudando sobre estética, começou a perguntar para ela, né? Pô, tô vendo que você tá postando foto na clínica, você sempre tem atendimentos, né? O que tá acontecendo? É que normalmente aquela pessoa que acabou de se formar, ela tem um pouco de dificuldade de atrair clientes, porque ela aprende a técnica, mas beleza, e depois da técnica, o que você faz? Como é que você atrai esse paciente? Como é que você atrai esse cliente? E foi algo que eu que fiz para minha esposa. O pessoal foi vendo, foi pedindo indicação, ela foi toda vez me indicando ali, e aí eu percebi que existia um mercado. Percebi que existiam algumas dores em comum desse público que não estavam sendo resolvidas. E aí foi nesse meio do caminho que eu chamei o Lucas, né? Então, no começo eu estava fazendo só para minha esposa, foi chegando os primeiros clientes. No meio do caminho eu chamei o Lucas para me ajudar. Hoje a gente está dividido. Eu na parte mais comercial, atrair clientes, marketing. Ele está na parte mais operacional. Então, os nossos clientes que já estão aqui com a gente conhecem até mais o Lucas do que eu, talvez, porque ele está ali mais no dia a dia, muito ativo e participando de toda essa entrega, né? Então, vamos lá. Vamos falar até um pouquinho aqui sobre a nossa entrega, né? E também, só para complementar, foi interessante porque o mercado procurou a gente, né? Então, a gente vê que hoje muitas agências, elas, talvez por não saber o que fazem ou talvez por falsas promessas, acaba que marca muito de forma negativa as clínicas. Então, quando a sua esposa ela começou a ter resultado e clínica conhece outra, né? Então, ela também divulgando ali, comentando que a gente estava conseguindo um bom resultado, começou a aparecer muita indicação. Então, os clientes começaram a procurar a gente e na reunião a gente mais falava do que fazia do que propriamente vendia, né? Então, a gente faz isso, te leva do plano A ao plano B, do ponto A ao ponto B, e a gente consegue sim elevar o seu resultado. E isso foi o que encantou, né? Então, até uma das perguntas que vão surgir é o nosso diferencial. Mas antes, a gente começou muito de uma forma que a gente queria, de fato, o resultado da clínica. A gente não queria só ser mais uma agência ou então, de fato, mandar muita conversa. Porque mandar conversa, mandar leads, né, que o pessoal conhece, é até fácil. Mas fazer com que a clínica tenha resultado, que é o nosso diferencial.
Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Eu acho que isso até entra num grande diferencial nosso, que a gente vai muito na parte empresarial, né? Eu acho que isso é um bom ponto de partida. Vamos lá. O que realmente, qual é a diferença de uma clínica que fatura muito para uma clínica que realmente é lucrativa, na sua visão? Qual é o principal fator que diferencia isso? Porque tem gente que a gente sabe fatura muito, mas você vai ver quando você conhece um pouco mais da empresa, a clínica está lá com a agenda cheia, mas serviços mais baratos, as coisas não está lucrando tanto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, um bom ponto de partida é quando você conhece quem que está na gestão da clínica. Então, hoje a gente conversa com dezenas de clínicas, então a gente já, quando vai conversar, a gente entende que o dono que está à frente, ou o gerente que está à frente, quando ele tem uma mente empreendedora, a gente começa a entender, esse cara, ele sabe o que é um lucro. Esse cara, ou a dona da clínica, ela quer de fato uma melhora no resultado, não quer só faturar mais. Porque normalmente quando nós fazemos a reunião, a gente faz um raio-x da clínica dela. Então, nesses assuntos, nós abordamos como margem, ticket médio, lucro, faturamento, CAC, os KPIs ali que toda empresa tem que ter. Então, se você, dona de clínica, não entendeu essas métricas que eu acabei de falar, talvez você ainda não tenha uma ideia de como que você possa ser lucrativa de fato. Está muito no operacional ali. Então, o que diferencia é quando você entende de fato do negócio. Então, eu nem estou indo ainda para a parte além da venda do serviço, mas sim de você saber arrumar a casa, de você saber todos os pontos, toda a parte numérica da sua operação. Quando você entende qual serviço que te dá mais margem, qual serviço que vale a pena, qual serviço que não vale a pena, quando você faz um estudo, um mapeamento de mercado, quem que é a sua persona, quem que é o seu público-alvo, quando você entende isso, aí você começa a lucrar. Às vezes com uma operação mais enxuta, mas começa a lucrar. Então, de início, qual que é a maior diferença de quem lucra bem e de quem fatura grande, mas com margem pequena? Primeiro é o conhecimento do próprio negócio, da própria clínica. E isso é também um baita diferencial que a gente auxilia. Então, na nossa primeira reunião, a gente faz todo um mapeamento da clínica da pessoa. Aí ali, ela já começa a entender. Não é só tráfego. Então, ali também tem outros vieses que a gente acaba abordando nas reuniões. E você que está muito ali na parte operacional, o que você diria que são os 3 principais erros que todo dono ou dona de clínica comete? Tá. O primeiro principal erro que eu vejo na cartela de clientes. Então, quando a gente entra, às vezes o dono ou a dona, ela quer ter mais clientes. E tá certo. Ela consegue fazer com que a gente, como os prestadores de serviço, a gente consegue alcançar isso. Mas quando a gente vê, de fato, a base de clientes que ela tem, que a gente consegue reativar esses clientes, ela consegue que tem muito mais dinheiro, às vezes num CAC zero. Investindo menos, a gente consegue atingir um público que já era que já passou por ela. Então, esse é um principal, talvez, erro ali que ela não está olhando, né? Então, ativar os antigos clientes. Segundo tópico, de fato, precificação. Então, tem muitas donas ainda que acabam precificando errado o serviço. Então, hoje, olhando a concorrência, mas às vezes a concorrência não tem espaço físico, às vezes a concorrência é alguém que acabou de se formar e tem lá a pessoa que investiu 50, 80, 100 mil reais na clínica, precificando igual quem atende em casa, né? E também precifica com base no próprio bolso. Então, tem muita dona de clínica que começou agora e pensa, eu não pagaria por isso, eu não colocaria esse valor, eu não alocaria esse recurso para fazer tal serviço. Só que você tem que fazer um mapeamento e um estudo de mercado. Então, o primeiro erro é a pessoa, de fato, ela não ter ideia do mercado, da cartela de clientes. Segundo erro, ela não saber precificar. E terceiro erro, que aí também a gente entra muito nisso, é a parte comercial, vendas. Então, normalmente tem uma secretária ou a dona mesmo atende e ela não sabe, de fato, conduzir os leads que chegam ou reativar a base para fazer com que chegue e fazer o serviço. Então, esses top 3 erros, quando é combinado, acaba que a clínica não se torna lucrativa. Pode até faturar bem, mas aí não sabe precificar, margem fica lá embaixo.
ela precisa de mais clientes porque os que já passaram não voltam, então também precisa investir mais. O custo por aquisição fica mais alto. Então, quando a gente combina esses 3 pontos, acaba que a clínica não se torna lucrativa. Eu acho que eu até poderia acrescentar algo que eu vejo muito, é que isso tem muito no mercado de clínica, mas talvez até uma dor no mercado, que é o pessoal, assim, se você tem uma empresa que depende apenas de indicação, você está muito, muito ali no fio da navalha o tempo inteiro. Por quê? Como é que você controla esse total de indicações que você vai ter? Hoje eu fiz uma reunião de vendas que você acompanhou, né? E a principal dor da moça que eu estava ali tentando trazer as soluções para ela era a falta de previsibilidade. Então ela falou, eu faturava 20 mil no mês, aí 10 mil no outro. Ela tinha um ponto onde tinha muito movimento na frente. Só que, as pessoas estão passando ali vendo outras coisas. Né? E ela não conseguia ter esse controle, tanto de indicações quanto de pessoas que iam vir. Né? Então eu percebo que isso também é um grande erro, porque a pessoa, muitas das vezes, ela vive de um único canal de aquisição, que é o seguinte, ela entra no WhatsApp e começa a fazer promoções. Né? E aí, basicamente, ela depende de fazer promoção, de abaixar o preço para trazer novos clientes. Que aí a gente vê pessoas até indo muito além, às vezes no desespero aí de fazer umas vendas, que ela joga o valor lá embaixo, vende um combo com 3 atendimentos pelo valor de 1, né? E muitas das vezes isso acaba jogando também a precificação dela, a margem dela, muito lá embaixo, né? E eu vejo que depender de boca a boca, de indicação, de pessoas na frente, já não funciona mais. Tanto que a gente tem alguns clientes aqui que tem, a maioria na realidade, né, tem ponto em sala comercial, ou seja, não tem fachada, não tem nada, mas com o poder dos anúncios online, direcionando essa pessoa correta, trazendo uma pessoa que tem interesse no serviço dela, fazendo um trabalho bonitinho no Instagram e no Google, na ficha da empresa dela, a gente consegue atrair mais clientes, até mesmo daquela pessoa que às vezes gastou uma fortuna para ter uma fachada, ter tudo, mas a agenda dela aí está vazia porque ela não tem um canal de aquisição. Uma outra história que a gente podia falar, a gente fez uma reunião também com uma cliente que investiu ali 50 mil reais para abrir a clínica dela, já estava ali no 3º mês de clínica, e ela de fato não tinha nenhum plano de ação na parte comercial. E eu vejo que essa parte comercial é algo que normalmente as pessoas não planejam, né? Então, o que você diria ali sobre alguma parte de planejamento de aquisição de clientes, né? Eu acho que o melhor plano, obviamente, é vir para as clínicas lucrativas, ali a gente vai conseguir ajudar, mas o que você diria sobre canais de aquisição, sobre atrair novos clientes? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todo canal de aquisição é válido, contanto que ele traga ROI. Né? O que é o ROI? É o retorno sobre investimento. Então, aqui também nas clínicas, nós não somos contras a promoções, né? Mas a gente prega o canal de aquisição de forma intencional. Então, vai fazer uma promoção, exemplo, de Dia das Mães, ou vai fazer uma ação promocional, ou vai reativar a base, tem que ser de forma intencional. Não pode ser no desespero, que é o que a gente até encontra em algumas donas de clínica. Tava chegando no final do mês, tinha que pagar aluguel, tudo mais, aí acaba que faz aquilo que você falou. Oferece 3 sessões pelo valor de uma. Aí é desespero, não é de forma intencional. Bom, tendo essa parte intencional, a gente começa a fazer um mapeamento. Então, o mapeamento que nós fazemos aqui nas clínicas é tanto de persona, de público-alvo, do posicionamento que a clínica já tem, porque às vezes ela já é conhecida, ela tem uma fachada ou não tem. Então, todos esses fatores externos também acabam influenciando. Não que vai ser melhor ou pior, mas vai ser melhor para a estratégia que nós vamos utilizar dentro aqui das clínicas. Então, talvez é uma outra fonte de aquisição, mas aí isso a gente é conversado com a dona da clínica. Hoje, um dos melhores canais é, de fato, a parte de você atrair pessoas que têm o interesse no que você faz. E hoje, até então, a gente está gravando esse podcast, qual que é o melhor caminho? Google Ads. Então, isso também é uma das nossas especialidades, onde a gente consegue atrair pessoas que querem o que a dona da clínica faz e que estão dispostas a pagar pelo valor, porque já tem um nível de consciência maior. Né? Então, esse é um dos principais canais que nós fazemos para a dona da clínica e também conseguimos auxiliar em outros canais, como, por exemplo, ajudar ela a cadastrar a ficha do Google Meu Negócio. A gente também consegue ajudá-la na parte de reativar a base dela que já tem. A gente também consegue pensar e planejar
a parte de ação promocional. Então, todo o canal de aquisição, de forma intencional, que a gente entende que faz sentido para a clínica, tanto do mercado que ela esteja, na região que ela esteja, com a persona que ela esteja, a gente faz de uma forma bem planejada, de uma forma intencional naquele canal. Então, não é um copia e cola. Cada clínica, cada dona de clínica tem uma situação que a gente analisa individualmente. Então, tem clínicas que em uma região X dá certo, mas em uma outra região não vai dar certo. Mas se não der certo nessa região, a gente tem outras formas de aquisição. Então, não pode depender só de um canal de aquisição, como só indicação, ou também como só de Google, mas tem que ter um bom pilar e depois os canais secundários, os outros braços, né? E hoje em dia, um canal muito forte é o Google Ads. Não, show de bola. Aqui a gente percebe que no mercado, principalmente na parte de clínicas, né, que foi um nicho até que se tornou meio modinha ali, né, e tudo mais, a gente percebe que tem muita dona de clínica que chega aqui com aquela dor, né, de, recebo muitos leads desqualificados, né, muitas das vezes a pessoa passa muito tempo ali no celular, então pensa, a pessoa que tem a clínica, na maioria das vezes, ela mesma também aplica os procedimentos. Ela tem que ficar parando para responder o celular toda hora e ela está respondendo uma pessoa que nem era um potencial cliente. E a pessoa termina respondendo, eu vou ver aqui, mês que vem eu te retorno, estava só querendo saber preço, né? Então, acho que realmente o grande diferencial nosso é que aqui a gente não se preocupa tanto em trazer volume de mensagens. É lógico que a gente quer sempre estar aumentando, mas sempre mantendo uma qualidade. E em determinados momentos, a gente já teve aqui casos de pessoas que falaram, eu recebia 100 mensagens, né, de repente com a outra agência. Quando foi para você, foi para 50. Só que a taxa de fechamento daquela pessoa, quando ela recebia os 100, ela fechou 5. Quando ela recebeu o nosso 50, às vezes ela fechou 20. Né? Então, isso faz muito mais diferença do que o total de mensagens. Até porque isso também gera um gargalo operacional. Né? A gente vê que, muitas das vezes, a pessoa que chega aqui para a gente, o dona de clínica, ela tem o hábito de ser uma atendente no WhatsApp. Ela não é uma vendedora. Por quê? Porque ela é muito acostumada com aquela pessoa da indicação, né? E a gente brinca aqui que a pessoa que vem da indicação já está basicamente fechada, já está meio caminho andado, né? Então, eu te indiquei. A grande realidade é que você vai mandar uma mensagem lá, eu só vou te passar o preço, você vai falar, tá bom, por quê? Porque já esperava esse valor. Já foi esperado, já foi uma indicação. E o curioso que as pessoas não percebem é que até a indicação é uma venda, só que ela é uma venda realizada pelo seu cliente. Então, dificilmente, por exemplo, eu vou lá e vou te indicar, não sei, um exemplo aqui, um personal trainer. Dificilmente eu vou te indicar, o personal trainer é esse. Eu vou falar, não, o personal trainer é esse. O que ele faz? Ele faz tais exercícios, tal frequência, ele te acompanha, ele cria um grupo, ele tem um aplicativo. Então, até mesmo na hora da indicação, o seu cliente já vende. Ele está vendendo, ele está falando várias coisas. Poucas indicações são simples assim. Onde é que foi essa caneca? Tal, esse aqui. Não, normalmente sempre tem uma explicação. E a gente vê que o pessoal falha muito nessa parte de ser uma atendente no WhatsApp, ao invés de ser uma vendedora, né? Isso daí a gente percebe muito na parte comercial, que é algo que você também está sempre vendo ali, eu também sempre ajudo elas, mas a gente percebe que isso é uma grande dor. Então, o correto é a pessoa ser uma vendedora de fato. Exato. Então, como é que é a forma correta da pessoa atender no WhatsApp? A gente tem que passar o valor antes de passar o preço. O que isso significa, resumidamente? Qual que é o valor da Apple, por exemplo? Vou até fazer uma propaganda aqui. Qual que é o valor da Apple? O valor da Apple, muitas das vezes, não está na bateria, não é a melhor. O valor da Apple não está no botão, porque não é nada demais também. Na câmera, há controvérsias ali. É uma boa câmera, mas também não é a melhor. A tela, até hoje, não é da maior tela, melhor, né? Se não me engano, está 120 Hz. Tem Android aí que já está no dobro, pelo menos, né? Então, qual que é o valor da Apple? É o status. Qual que é o valor da Apple? É pertencer, né, a alguma coisa. Então, por exemplo, você chega num ambiente com o iPhone, você já vai ter mais valor percebido. Então, por que as pessoas compram? Porque elas querem fazer parte disso, elas querem esse status. Então, a gente tem que descobrir também por que as pessoas compram o nosso serviço como dona de clínica, né? A gente tem que entender isso e gerar esse valor. Como que a gente gera esse valor? Muitas das vezes é perguntando, e as pessoas não perguntam. Eu te chamo e falo assim, quanto é que é 10 sessões de drenagem? Normalmente a pessoa responde, 1.500. Só isso. Mas por que eu quero fazer a drenagem? Qual que é o motivo? O que gerou eu te mandar essa mensagem? Foi uma recomendação médica? É um pós-operatório? Foi, de fato, a parte estética? O que me incomoda na parte estética?
tá com esse problema, por que eu quero resolver? E muitas das vezes o pessoal não consegue agregar esse valor antes de passar o preço. E também perguntar pro lead e também nessa parte a própria dona também se vender, né? Falar, ó, eu já fiz isso também, então mandar ali antes e depois. Então ali ela também consegue aumentar o nível de consciência do lead para depois justificar o preço que ela está cobrando, né? Então também só complementando o que você falou, é algo que eu e você identifica muito nos atendimentos. É exatamente isso que você falou. O lead, ele chega já falando o que ele quer, normalmente fala as sessões que ele quer, só que aí a dona ou a secretária pega e só passa o preço, antes de fato passar o valor. Com isso, até devolvendo a pergunta, quão importante você acha que é para a dona da clínica ter um bom posicionamento? E lembrando que um bom posicionamento não é somente estar ali no Instagram, mas um bom posicionamento é construído de acordo ou até na entrada do lead no WhatsApp. Então, quão importante é ter esse bom posicionamento para as clínicas? Vamos lá, eu acho que se tratando de posicionamento, o posicionamento vai muito daquilo que você consegue transmitir para o cliente. Então, por exemplo, a gente vê que muitas das vezes as pessoas chegam aqui para a gente e falam, eu sou especialista em tal coisa, eu sou especialista em massagem relaxante. Por quê? Porque às vezes ela criou um Instagram, colocou ali no nome que faz massagem relaxante, algo do tipo, e ela acha que já está sendo percebida como especialista e que ela já tem esse posicionamento. Mas o posicionamento vem muito da percepção das pessoas. Se as pessoas não entenderem que a gente é especialista em clínica, não adianta de nada a gente falar. Se as pessoas não entenderem que ela sabe de fato de massagem relaxante, se ela não provar isso de alguma forma, não adianta nada. Então vamos lá. Como que você consegue gerar isso hoje? Tem, obviamente, o Instagram, conteúdo de várias formas que você consegue fazer. Acho que isso até varia um pouco de acordo com o ticket. Então, por exemplo, você vai vender um procedimento de 10 mil reais. Você tem que estar muito melhor posicionado do que alguém que quer ser especialista em um procedimento de 200. Porque é óbvio, para mim gastar 10 mil reais, eu preciso ter mais confiança, preciso ver se realmente é você. Fora que tem coisas que mexem muito ali com a parte de autoestima da pessoa. Então, por exemplo, a gente vê vários casos aí, por exemplo, de harmonização facial que dá errado. Aí a pessoa posta a foto lá, às vezes viraliza no sentido negativo. Então, é um medo que as pessoas têm. Como que elas vão quebrar esse medo, essa objeção? Com você postando conteúdo, com você mostrando os seus diferenciais e muitas das vezes também vem com uma janela de compra maior. É normal que para mim tomar uma decisão de fazer uma harmonização facial vai demorar mais do que a decisão de fazer uma massagem relaxante. Por quê? Porque as consequências, o risco, quando a gente mede, é obviamente muito menor. O que pode acontecer de tão ruim numa massagem relaxante? Claro, deve ter alguns empecilhos ali, mas nada se compara a você mexer no seu rosto e aquilo sair totalmente diferente, né? Então eu vejo que muito do posicionamento é o que você consegue externar para as pessoas. Porque a gente fala com muitas donas de clínica, donos de clínicas que são realmente muito bons no que fazem, só que isso não é percebido. E aí o que eles comunicam muitas das vezes, né? Você vai fazer a reunião com ele, ele fala assim, recebi uma mensagem e a pessoa chegou perguntando o preço. Por isso que eu perguntei. Por isso que eu só passei. Mas a gente sabe que o lead, ele não tem muito o que fazer. Dificilmente eu preciso do seu serviço, eu vou te chamar e falar, ô Lucas, você tem sua clínica de estética, por exemplo. Cara, eu quero fazer um serviço com você, mas antes, você consegue me mandar umas fotos dos antes e depois? Mas antes, você consegue me falar o tempo de mercado? Você consegue me falar seus diferenciais? Você consegue me passar o seu valor? O valor antes do seu preço? Ninguém vai fazer isso, né? E aí tem até uma frase que é muito popular aí, que normalmente o cliente está fazendo a função dele, que é não comprar. O que a gente tem que fazer? A nossa função, que é vender. Então, normalmente ele tem essa decisão mesmo. Ele já chega meio assim, você meio que precisa provar para ele, porque senão você vai estar sendo comparado a pessoas que talvez não estejam no mesmo nível que você. Aqui a gente trabalha, de fato, com clínicas que estão em outro nível, com clínicas, com donas de clínicas que querem, de fato, se tornar empresárias e tudo mais. E, não dá para você se comparar com quem está ali no início, né, com quem está começando. E até a gente falando um pouquinho disso, levando para esse lado das donas de clínicas que, de fato, querem se tornar empresárias. Né? A gente vê que muitas delas falam o seguinte, elas querem ter mais tempo. Tendo mais tempo, muitas vezes vai focar um pouco mais na família, vai fazer alguma coisa a mais. O que você diria? Qual o caminho para essa dona de clínica conseguir
ter uma equipe que realmente preste o serviço no mesmo padrão que ela, para que ela tenha segurança para sair do operacional, né? O tão desejado sair do operacional. Tá. A primeira resposta de bate-pronto é entrar para o nosso ecossistema, entrar para as clínicas lucrativas, onde a gente consegue, de fato, dar um mapa, a gente é uma bússola ali para as donas de clínica, mas se eu pudesse ajudar e auxiliá-la, primeiro de tudo, se tornar, de fato, empresária, né? Então, normalmente, quando a dona de clínica chega para a gente e fala assim, eu quero ter mais tempo, eu estou atolada no operacional, de cara já dá para a gente entender que ela não é tão empresária assim. Por quê? Até por conta, quando a gente começa a mapear o dia a dia dela, a gente entende que ela faz tarefas que não giram o ponteiro. Ela faz tarefas que não elevam para um outro nível a clínica dela. Ela faz tarefas muito operacionais. Lucas, mas eu tenho que fazer essas tarefas. Tudo bem, mas tem que ter um determinado tempo para fazer isso. Então, não estou falando hoje para você largar tudo que você já faz, mas pelo menos você mapear o que você faz e o que você faz, das tarefas que você faz, o que gira o ponteiro. O que é o girar o ponteiro? É o que faz, de fato, mudar o destino da sua clínica. Exemplo, eu e o Gabriel, aqui no podcast, no Clínica Cash, isso gira o nosso ponteiro. Então, em vez de eu estar lá fazendo alguma demanda diária ou você fazendo uma demanda diária, a gente reservou da nossa agenda, a gente bateu a nossa agenda, a gente planejou por algumas semanas e estamos aqui. Isso a gente entende que vai girar o ponteiro. Então, não foi algo repentino, não é algo que a gente pensou do nada para fazer. A clínica, a dona da clínica também tem que ter esse pensamento. Das minhas tarefas, o que gira o meu ponteiro. O preocupante é, se ela ver tudo que ela faz e ver que nada gira o ponteiro, isso é preocupante. Se ela só apaga incêndio, isso é preocupante. Se ela só fica em cima da equipe e a equipe não consegue fazer nada sem ela, isso é preocupante. E isso tudo a gente analisa com ela. Então, tanto é que as clínicas lucrativas nasceu com a sua esposa, mas com o desejo de fato, ajudar as donas de clínica sair da parte técnica para a parte empresária. Então, de bate-pronto, entrando no nosso ecossistema, a gente já faz um raio-x da clínica dela, a gente consegue auxiliar na parte de aquisição, a gente consegue ajudar na parte de gestão, tudo isso a gente consegue oferecer. Obviamente que o tempo para a gente cumprir isso, de acordo com a clínica, pode demorar mais. Então, se é uma clínica que já tem uma equipe, que já está faturando alto, e às vezes a gente entra com a proposta, não é nem da clínica faturar mais, porque ela já fatura bem, é de lucrar mais. Porque aí a gente concorda que reduzir custos, muitas vezes, é melhor que vender mais. Né? Então, eu já fiz até contas com a dona de clínica que a gente chegou em um denominador onde, fazendo tal ação, iria reduzir um custo e iria sobrar mais no caixa dela. A gente já chegou a fazer essa conta de custos operacionais, de custos de insumos, que muitas não têm. Então, quando a gente entra numa reunião, na primeira reunião de integração, que aí já é comigo, eu normalmente faço uma série de perguntas para a dona de clínica e eu começo a entender o perfil da clínica, o perfil da dona, se é empresária, se não é. E se ela não é empresária, eu mapeio com ela um caminho para ela se tornar empresária. Obviamente, ela vai começando a entender. Eu tenho que fazer tal tarefa que gire o meu ponteiro. Então, se fosse responder a sua pergunta em duas partes. A primeira, entrar de fato nas clínicas lucrativas, onde ela vai ter todo o norte, o mapeamento. E a segunda, já para começar hoje, é listar as tarefas que giram o ponteiro. E girar ponteiro é levar a clínica para o próximo nível. E vamos lá, eu tenho certeza que uma dessas tarefas que vai mexer o ponteiro de toda dona de clínica, que realmente quer ir para um próximo nível, é se inscrever nesse podcast, onde a gente vai trazer muito conteúdo. Hoje foi mais um conteúdo mais de explicação mesmo, contar quem a gente quer, o que a gente faz, mas a gente pretende trazer convidados de peso aqui também, pessoas do mercado, pessoas com a vivência de clínica. A gente sempre traz essa vivência mais de empresa, né, no sentido de, empresa é empresa, não tem muito como fugir. Mas também tem aquele lado da vivência da clínica mesmo. Então a gente vai trazer profissionais de várias áreas para cá, para comentar, para falar como
como é que é o dia a dia, como é que eles atendem, como é que eles vendem, se cobra sinal, se não cobra. Então eu tenho certeza que se inscrever nesse canal aqui é o que vai mudar também o ponteiro dela, certo? Sim. E também, ela também pode comentar nesse podcast, né? Então, ali nos comentários, eu e você também vai estar ativo. Então, qualquer dúvida que tiver, pode mandar lá que a gente pode responder ou até virar um tema de um podcast do próximo, quem sabe. Não, com certeza. Então, vamos deixar essa tarefa. É o seguinte, você dono de clínica, você vai deixar aqui nos comentários quais são os próximos temas que vocês querem ver aqui nesse podcast. A gente quer sempre trazer um episódio focado com um tema, até para você de fato estudar mesmo. Hoje a gente trouxe aqui algumas perguntinhas, algumas coisas do cotidiano, mas os próximos episódios vão ser sempre ou com um convidado que realmente tenha vivência específica em um certo segmento, ou vai ser com um tema onde a gente vai trazer muito conteúdo para vocês que querem deixar de ser operacionais e irem para o lado mais estratégico ali da empresa de vocês. Então já clica aqui no botão, se inscreve no canal, é só o primeiro episódio de muitos que estão por vir. Lucas? E bora se tornar uma clínica lucrativa. Bora!